Alguns dos nomes mais cotados para disputar a eleição presidencial no ano que vem, né, se manifestaram sobre a taxação em 50% nos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Vamos ver alguns deles aqui no telão do All Flash. Você já conhece o All Flash, gente? Pois deveria conhecer o All Flash. O All Flash mistura notícia com rede social. Né? O pessoal até fala é a rede social do UOL, é quase isso, né? É a rede social de notícia, de conteúdo, mas é uma rede social especial aqui dentro do UOL para você. É que o UOL Flash, né? O que os presidenciáveis de direita disseram sobre o tarifaço do Trump. Gente, por favor, passando. Tarcísio de Freitas, Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Por favor. Eu tô fazendo assim, gente, tá parecendo Tinder, tá, mano? Não, é o UOL Flash. A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta. Ela precisa ser revista. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Lula não representa o sentimento patriótico do nosso povo e muito menos tem credenciais para defender a soberania brasileira. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Temos mais? Temos. Quem define e corrige as nossas instituições somos nós, os brasileiros, e não interferências de fora do país. Isso não pode ser aceito de maneira alguma. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, foi a última, né? Dessas que se manifestaram. Até porque no campo da esquerda, propriamente dito, quem é o presidenciável é o próprio presidente Lula, que a gente está falando aqui abertamente. E aí eu vou começar a fazer um pitaco, Carla, porque é interessante. Primeiro, o governador Tarcísio de Freitas, como a gente estava analisando, como você falou, tudo está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é o principal nome, é o nome mais provável nessa lista, né, para herdar a vaga presidencial de Jair Bolsonaro, uma vez que vamos lembrar que o presidente está inelegível dada a condenação no Tribunal Superior Eleitoral, né, aquelas duas condenações, né? Fora agora a provável condenação que deve vir no próprio Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O governador Romeu Zema, inicialmente, tinha feito um comentário apenas criticando Lula. E aí depois ele engatou esse segundo, tempos depois, né? Ele engatou esse segundo fazendo uma crítica a Trump, né? É uma crítica indireta, mas é uma crítica a Trump, basicamente do tipo, ó, pode ter problema, mas não é atacando os produtos brasileiros, você vai resolver isso. Ronaldo Caiado também, né, tá de olho, tá se colocando como pré-candidato, né, de olho nessa possibilidade de Tarcísio não entrar, né, de sair pela União Brasil, e ele também faz uma crítica direta ao presidente Lula, né, mais do que qualquer outro comentário, ele faz uma crítica direta a Lula. Eduardo, aliás, depois do Caiado tem mais alguém ou já foi direto para o Eduardo? Você lembra da sequência? Não, eu já acho que foi direto para o Eduardo Leite, né, que é o governador do Rio Grande do Sul, e ele, na verdade, faz um contraponto, né, ele adota uma posição, né, diferente, né, desses três, um pouco até mais próximo do que do Zema, mas colocando o seguinte, olha, não podemos ter problemas institucionais internos, mas isso é resolvido pelo povo brasileiro, né? Ou seja, ele trabalha com a ideia de soberania, isso é resolvido pelo povo brasileiro, não por alguém de fora fazendo uma pressão. Carla, no final das contas, né, se for pegar o comportamento desses políticos da centro-direita, direita, extremo-direita, tudo fazendo comentários, para a gente, acho que entender um pouco a resposta deles, a gente tem que entender como que eles estabelecem a relação com o eleitorado bolsonarista e com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque se o ex-presidente Jair Bolsonaro não existisse, talvez, o comportamento dele seria outro, talvez fosse até mais para cima, né? Só que aí eles acabam adotando e copiando, alguns deles, o comportamento do Bolsonaro, no intuito de herdar o seu público e herdar a sua bênção, né? Porque é um malabarismo que tem que ser feito, né, Saca? Como é que você defende ser patriota e nacionalista e vai defender uma medida que taxa todos os produtos brasileiros? É um contrassenso, dá um bug na cabeça inicialmente, né? E aí é isso que você falou, você tem um aspecto que você tem que pensar você tem que pensar, primeiro, você governa um estado, e aí você tem contas para fechar. Você vai ficar batendo palma para uma medida que vai afetar suas contas, não faz sentido. Dois, você tem
você precisa de votos, você é um político, você tem uma carreira política. Bom, você tem um espectro político que você quer pegar votos de uma determinada pessoa. Então, tudo bem, você não pode deixar ele de lado completamente. Mas e o seu eleitor? E tem um ponto que acho muito fundamental, pesquisas que mostram que o brasileiro não apoia as medidas do Trump, né? Então, como é que você faz isso sem apoiar uma medida que retalha o próprio país para não perder um aliado político, digamos assim? Então, esses políticos eles estão numa sinuca de fazer um malabarismo mesmo, né? De ter que fazer um malabarismo de conseguir defender o Brasil e, ao mesmo tempo, aí a saída para esse malabarismo é uma saída que o Tarcísio vem adotando, por exemplo, que é, então vamos atacar o Lula, né? Vamos atacar o Lula, porque é o governo Lula que é o nosso antagonista, vamos tentar fingir que não é o Trump o nosso antagonista, a gente vai falar que o governo que está errando. Então, assim, é muito difícil encaixar essa narrativa, eu acho que, vamos dizer assim, no resumo dessa semana, é uma semana que encerra, né, com essa surpresa do dia 9 de julho, dessas taxas de 50%, esses 3 dias, esses 2, 3 dias, o balanço que se faz, eu acho que é um impacto muito ruim para o bolsonarismo como um todo, que perde um discurso do nacionalismo que quer taxar o Brasil, então deixa o pessoal meio barata tonta, e o Lula, que estava vindo numa pegada daquela coisa do ricos contra pobres, estava conseguindo retomar a sua militância, o presidente Lula fincando o pé e falando em soberania, né? Então, eu acho que nessa fotografia dessa semana, eu acho que ela encerra assim, com o bolsonarismo um pouco tonto, justamente para encontrar argumentos para essa situação, saca? Esse é o comentário da Carla. Tipo, até pedir desculpa pro pessoal que está em casa. Aconteceu um erro técnico aqui, né? Achavam que a câmera estava desligada, o pessoal veio trazer um negócio, né? Mas está tudo bem, né? Aqui dentro dos estúdios do UOL. A gente está indo agora para um rápido intervalo para quem acompanha o UOL na TV. Para quem acompanha pela internet, continue aqui, mas na TV volta já. Quem está na internet pode continuar, que as análises e comentários seguem. A gente tem um tempo curto, Carla, como você bem sabe, dá 3 minutos esses intervalos, né? Mas eu queria te jogar, na verdade, um tema, porque os defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão, como se diz na gíria popular, batendo cabeça na hora de escolher exatamente o culpado pelo tarifaço de Trump aos produtos brasileiros. Como você colocou, você falou dos governadores, né? Você falou, ou seja, de quem atua na cúpula da política, mas não só. Os filhos do ex-presidente culpam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, inclusive, está chamando a taxação de tarifa Moraes. Já políticos do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, jogam a culpa no presidente Lula, né? A gente tem visto, o próprio Sóstenes Cavalcante, que é a liderança, entre outras pessoas, jogam a responsabilidade no Lula e governadores, Ronaldo Caiado, entre outros, né? Tá difícil achar uma voz uníssona, uma crítica uníssona, exatamente por conta desse terreno que você apontou? Tá difícil, saca? E eu acho que a gente já tem falado há algum tempo, essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de inelegibilidade e de saber que perde o seu capital político se já anunciar quem é o seu escolhido, digamos assim, cria uma situação muito difícil para essa ala da direita andar em conjunto. Então, eu acho que a gente tem falado desde as eleições do ano passado, né, que foram criando alguns rachas na direita. Eu acho que essa situação do Trump cria a maior fissura em vários setores do bolsonarismo para rachas que podem ser assim profundos, porque tá muito difícil defender como que um patriota, né? E eu tenho uma curiosidade, assim, o vídeo do Eduardo Bolsonaro, ele fala no final, dos primeiros vídeos, ele fala no final, né? Ah, Deus abençoe o Brasil e Deus salve os Estados Unidos da América, abençoe e salve os Estados Unidos da América. Gente, o patriotismo de novo na apuração de conversar com alguns deputados da própria direita que está nesse limbo aí, é aquela coisa, o patriota que vai lutar né, pelo país fora dele. Então, assim, tá muito difícil. Eu acho que, de novo, esse racha, essa voz unida da direita
com essa situação, assim, vai ficar cada vez mais difícil, viu, Saca? Então eu acho que tá difícil encontrar um discurso, tá difícil encontrar um caminho, e aí é meio que algumas bolhas, né? E aí você tem a bolha da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ele sim, e o Bolsonaro, com os avanços das investigações, ele também, os dois preocupados com eles mesmos, com medo de prisão e trabalhando pela Anistia. Então, é difícil estar nesse time aí, digamos assim, para ter um argumento conjunto, viu, Saca? Acho bem difícil. O pessoal vai ter que fazer malabarismo, como a Carla bem colocou, para tentar afinar esse discurso.